As aulas aqui no cursinho são como eu sempre imaginei que fossem, são sempre muito melhores do que a gente tinha na escola. No cursinho, o que eu mais gostei foram os professores, eu acabei fazendo uma amizade muito grande com eles. Até na vida pessoal dos professores, se você vai conhecendo eles um pouco, você começa a perceber que a maioria também veio de universidade pública, que a maioria acredita no que está fazendo. Tanto que é uma energia que eles jogam na gente. Olha, eu consegui, você também consegue. E saber que as pessoas são desse meio dá muito conforto. E eu senti que aqui os professores passavam a matéria porque eles gostavam de ensinar e eles tinham total domínio da matéria e nenhuma dúvida era uma dúvida boba ou besta, eles estavam à disposição sempre. Eles conseguem estimular a pessoa a estudar, criar aquela vontade de estudo. Através do que? Animação. Eles animam, eles puxam o aluno para a aula mesmo. O que eu gosto no cursinho é a atenção que os professores dão para os alunos. Os professores são maravilhosos e é bom que eles sempre estão dispostos a ajudar. Então, se você for atrás deles, até depois da aula, eles param, te explicam, não importam assim o horário, por exemplo. Eu fiz o cursinho à noite, então tinha muitas vezes que era o último horário, a última aula, aí terminava e eu pedia alguma explicação, o professor ficava lá explicando, ele não tinha problema nenhum em continuar ali explicando. Que qualquer dúvida que o aluno tem, independente, às vezes até se não é sobre a matéria que o professor está dando no momento, mas se o aluno tem alguma dúvida, ele tira com o professor é atencioso e responde. O que eu mais gostei do cursinho foi o contato dos alunos com os professores. E dentro de aula, quando o aluno tem alguma dúvida, o professor para a aula e responde ao aluno, ele não fica apressando toda a turma. E isso ajuda muito todo mundo. Tem vários professores com várias maneiras de dar aula. Tem professores engraçados, mas que realmente passam conteúdo e ficam na cabeça. Professores que são mais sérios, mas do mesmo jeito o conteúdo fica na cabeça, ele passa o conteúdo certo. Eu lembro bem que teve matérias que eu tenho muita dificuldade, como português e biologia, são matérias que eu tenho bastante dificuldade e eu consegui, graças a excelentes professores, a pelo menos progredir mais ainda. Os professores, tem alguns professores que marcaram bastante, seja por bordões ou método de ensinar. O Theo de Física, o professor Theo de Física, ele passa um conteúdo bem completo pra gente. O Tony de Biologia é muito bom, a didática da aula dele, a Melise de Biologia também. O Pierre de Matemática. Bom, muitos professores marcaram esse cursinho, mas tem alguns que você fica tipo, Deus, é pra sempre. Principalmente o Marcelo, de Matemática e Física, ele sempre aplicava no nosso dia a dia os ISO, sempre falava onde que a gente usava isso, por que a gente estava aprendendo isso. Isso é o melhor de tudo, porque muitas vezes na escola eu estudava uma coisa sem saber o porquê que eu estava aprendendo aquilo, mas no Maximiza eles faziam questão de explicar pra gente o porquê que a gente tinha que aprender aquilo. Principalmente com o Marcelo, com o Jamal, são professores muito loucos, assim, eu adorei, me dei muito bem com o tipo de aula deles, a ideia, e isso me ajudou muito também, essa amizade que eu fiz com os professores me ajudou muito a estudar. Os professores de biologia me marcaram muito porque eu não tive uma formação boa na escola, não tive um conteúdo completo. Então eu comecei do zero o curso de biologia e conforme o curso progrediu eu comecei a ter mais afinidade com os professores. Um professor que me marcou muito foi o professor Pierre de Matemática, que eu inclusive mandei um e-mail para ele quando eu fui aprovada, porque ele é um dos que dá uma matéria de matemática. E durante o ensino médio, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas diziam que eu não era da área de exatas, que eu tinha que desistir de engenharia civil, porque eu não sabia nada de matemática, e eu ouvi isso de professores, de colegas de classe. E eu entrei no cursinho achando, nossa, eu vou ter muita dificuldade de matemática. E ele me mostrou que não, que na verdade eu só tinha que sentar e ter alguém com paciência para me explicar. E ele me fez ficar tão apaixonada por matemática que eu até cogitei fazer a faculdade de matemática para ser bacharel, mas aí eu decidi seguir com engenharia civil mesmo. A professora de gramática, a Tássia, ela sentou, olhou pra mim e falou assim, você vai aprender gramática. Dito e feito, eu não tenho que falar, melhor professora. Me marcou muito, muito mesmo. Eu tiro o chapéu pra ela. A Deia. Ah, o Feijão também cabe aqui, cabe a Maíra, cabe o Marcelo, cabe o Ed, cabe todo mundo.